Hello, my friends! Então vamos lá para o módulo 6, passeios, museus e atrações turísticas, nosso penúltimo módulo. Então, fazendo aquela nossa análise, né? O objetivo daqui é o quê? Viajar e explorar. Nesse módulo você aprenderá frase e vocabulário para aproveitar museus, pontos turísticos, city tours, castelos, parques, igrejas e mais. Baseado na mesma estrutura que a gente já vem fazendo. Vamos embora. Começando aqui então com algumas expressões úteis, né? Algumas, observem que algumas situações elas vão se repetir, né? Isso é didático também, porque a gente vendo uma aula e abordando de novo de uma forma mais específica, diferente, faz com que a gente lembre, né? Então, importante também sobre estudos é você lembrar que as coisas precisam ser repetidas, né? O cérebro assimilar, né? Então, vamos falar de frases aqui úteis para essas situações, né? No caso aqui, né? Comprar ingresso, mas que a gente já viu, né? Então, ó, how much is the ticket? Quanto custa o ingresso? Né? How much, lembra da expressão how much? Quanto, né? Para valores. Ticket é uma palavra cristalina, a gente costuma usar. Quero um ingresso adulto, por favor. I'd like one adult ticket, please. Tem desconto para estudante? Is there a discount for students? Geralmente, isso aqui, né, pelo menos baseado na minha experiência, você, quando vai fazer um intercâmbio um certo período de tempo, acho que é a partir de 30 dias, 4 semanas, você pode fazer um cartão estudantil para obter esses descontos, né? Então você já apresenta. Então não precisa necessariamente fazer uma pergunta dessa, tal, mesmo porque você teria que comprovar também através da carteirinha. Né? Para menos do que isso, não funciona, né? Talvez possa ter algum tipo de programa, assim, mas não, acredito que não. Geralmente quando você está estudando lá local e tem um prazo maior de curso, você vai passar mais tempo, né? E também não serviria uma carteira de estudante daqui, por exemplo. Que horas abre, que hora fecha, né? Isso é interessante, essa pergunta, né? What time does it open? Ou what time does it close? Então, lembra da expressão what time, que horas, né? Que horas é alguma coisa, né? Então, lembre sempre daquilo que eu falo sobre entender a estrutura, né? Se tiver dúvida, perguntem. Tem visitas guiadas? Are guided tours available? Né? Isso é interessante também quando você vai fazer excursões, né? No país. Por exemplo, citando novamente a Irlanda, Dublin, que foi a minha experiência maior. Então eu comprei um ticket para um passeio, né? Cliffs of Moher, né? Que é do outro lado da Irlanda, ali, de Dublin, você cruza o país todinho. E nesse percurso você passa por uma série de lugares históricos, tal, castelos, né? Os lugares dos celtas, etc. E aí tinha um guia, né? Falando é muito interessante o guia, porque você tem a opção de praticar o inglês, tentando entender ali a explicação do que ele vem falando, né? E isso ajuda você a emergir, né? Entender mais do que você está vendo ali, visitando, né? Então, às vezes, pode ter alguns passeios, talvez, ou que não vai incluir isso, só vai incluir o translado, né? E, então, é algo que vale a pena. Então, é uma pergunta que vale a pena caso façam esses passeios, né? Are guided tours available? Preciso reservar com antecedência? Do I need to book in advance? Também uma pergunta muito útil. Do I need to book in advance? Algumas pessoas se surpreendem com o verbo to book, né? Poxa, mas book não é livro, né? Sim, mas também significa reservar. Lembra do site, né? Booking. Então, to book é reservar. Onde é a entrada? Where is the entrance? Where is the entrance? Posso tirar foto? Can I take pictures? Então, acontece às vezes em museus, né? E até apresentações, talvez, às vezes não é permitido você tirar fotos por alguma razão, né? Então, antes de passar vergonha, ser chamado a atenção, pergunte, can I take pictures? Né? Alright, guys? Tá aqui, frasezinhas para vocês praticarem, revisarem. Vamos adiante. Mais um vocabulário aqui, relacionado a museu, lugares históricos. É um vocabulário tranquilo, porque não é muito
algo muito difícil de você visualizar e entender, né? Então, museu, museum, palavra muito parecida, né? Galeria, gallery, castelo, castle, palácio, palace. Observe essa palavra, né? Castle. Você não fala o T, né? Interessante, você não fala castle. Castle. Sítio histórico, historic site. Áudio guia, audio guide. Exposição, exhibition, exhibit. Guia turístico, tour guide. Mapa, map. Então, não são palavras muito... São cognatas, né? Em sua maioria. Então, é fácil de você identificar esse vocabulário. Só que às vezes você está no modo ali em português e aí você, mesmo sendo uma palavra muito parecida, você não consegue interpretar, né? Se você presta atenção, você vê que é uma palavra que é parecida, às vezes até a mesma palavra do português. Frase, quem poderia associar essas situações de passeios, né? Onde começa o passeio? Where does the tour start? Quanto tempo dura o passeio? How long is the tour? Né? Então também eu acho interessante essa pergunta para você se programar, porque às vezes você passa por lugares muito interessantes e o tempo é muito curto, né? Às vezes não vale a pena, às vezes vale a pena você fazer uma outra estratégia para poder conhecer alguns lugares, né? É um passeio a pé? Is this a walking tour? Is this a walking tour? E isso aqui também eu já vi pessoas se confundindo, né, em relação a informações e não se arrepender, né, do tour, porque era um tour a pé, porque envolvia uma trilha, né, por lugares mais inóspitos e tal, e a pessoa não estava disposta, ou às vezes nem podia por questões de mobilidade, saúde, caminhar 30, 40 minutos, né. Então, se informar antes é interessante. O transporte está incluso? Is transportation included? Quero participar do passeio das 10. I'd like to join the 10 a.m. tour. I'd like to join the 10 a.m. tour. Frase útil, por exemplo, para você colocar seu nome quando quem for fazer intercâmbio. A maioria, acho que todas as escolas oferecem programas desse tipo de passeios, né? E aí, tá lá na recepção, né? Ó, vai ter o passeio tal, tal, tal. Quem quiser escolher, tal, às vezes paga uma taxinha, algumas outras às vezes podem até ser inclusas no pacote. E aí você informa qual que você quer, né? Uma frase interessante. Tem passeio em inglês? Are there tours in English? Né? Ou português, né? No caso, né? Às vezes pode ter tradutores, né? Então, ó, observe essa estrutura are there também, né, pessoal? Ó, remete ao tem, né, em português. Que na verdade o que acontece? Não é tem exatamente, é o há, existe, né? Então às vezes você vai construir uma frase perguntando se há, existe alguma coisa em algum lugar, você não usa have, você usa o there.be, né? There is, there are, etc. Tô deixando aqui a dica para quem quiser estudo isso aí, eu me pergunta, né? Em breve eu vou postar aula no YouTube sobre there to be. Então, quem quiser pode acompanhar lá ou falar comigo. Não entendeu? Pessoal, professor, o que é isso de there to be que você falou lá, do have? Não entendi, né? Se eu não entendeu, me pergunta, não tem como esgotar isso aqui. Quem entende já do que eu estou falando, então fique atento para usar o there to be, não have, se você vai perguntar se há, existe, né? Ok? Então, tomem notas e vamos estudar. Vamos lá. Lugares comuns em passeios turísticos, né? Vamos ver também, não são palavras difíceis. Igreja, né? Church, cathedral, catedral. Ponte, bridge. Park, né? Parque, tranquilo. Jardim é garden, também é uma palavra muito conhecida. Square, né? Você tem a palavra para praça, square ou plaza, né? Mercado, market. Feira de rua, street fair. É interessante, né? Você, às vezes, perguntar por essas opções de feiras de rua, que traz muitas opções de souvenirs mais em conta, alimentação também, né? Então, é bem interessante. Então, procure por street fair, dependendo de onde estejam, né? E o tempo que vão passar. Beach, praia, river, rio, lake, lago, landmark, né? É um marco. Monument, monumento, meio que mais quase a mesma coisa. Viewpoint, ou lookout, né? Que é um mirante, interessante, né? Então eu já vi, inclusive,
na Irlanda, tem muita paisagem assim, de montanha também, na costa, né? E aí tinha algumas placas indicando que tinha mirantes em algum lugar para você poder ter uma visão mais interessante do local, né? E aí, às vezes, você não conhece a palavra e perde a oportunidade, né? Então, viewpoint lookout. Dicasinhas também para vocês em relação a áudio guia e QR Codes. Muitos locais têm opção de áudio guia ou explicação por QR Code, né? Então, você vai lá e conecta o celular no QR Code e abre as informações. A opção também de você, como é online, você pode traduzir a página, facilita também. Algumas frases úteis, né? Is there an audio guide in Portuguese? Tem áudio guia em português. Where do I scan the QR code? Where do I scan the QR code? Na verdade, é uma pergunta, não sei se vai ter muita utilidade, porque é muito explicativo, né? Tá lá o QR Code e aqueles símbolos que a gente já conhece, né? Já vai estar lá disponível, enfim. Mas tá aí. Alright, guys. Então vamos embora. Então, mais dicas práticas em relação a passeios turísticos, né? Ingresso online. Então, muitos lugares permitem compra com antecedência no site. Isso facilita também a sua a sua compra, né? Às vezes você não precisa ir exatamente num balcão, né? Num local específico e comprar lá com a gente e tal. É legal que você tem interação, né? Porém, você pode resolver isso de forma online mais tranquila, evitar até problemas, erros, né? De compra, etc. Documentos. Leve passaporte ou carteira de estudante para desconto, né? Na verdade, o passaporte, eu particularmente, assim, uma dica pessoal né? Eu não largo o passaporte durante viagem. É o seu documento de identificação. Qualquer problema, você tem que apresentar passaporte. Tem gente que deixa o passaporte em casa, no hotel, no hostel, e vai sair, eu acho loucura. Costura ele na sua calça e deixa ele ali. Não saia sem passaporte. Os horários europeus, né? Às vezes eles são meio quebrados, assim, né? É nada demais também, muito parecido com o nosso, né? Fotos, né? Atenção a placas, né? Com no photos allowed, flash not allowed. Então, às vezes você vê esses anúncios com no, not, do not, né? Allowed é um verbo importante para se entender também, de autorização, é permitido ou não fazer algo, né? Então, fique atento também a essas placas, né? O bom das placas também é que é aquela coisa. Use o celular ao seu favor. Se você tiver uma placa que você precisa traduzir, não está entendendo, né? Faz aquela traduçãozinha através da foto, né? Que o próprio Google Translator faz, né? E aí já sabem também. Evitem, na verdade, tenham, né, um celular, conexão à internet o tempo todo. Isso aí é muito importante, muito seguro. Alright, guys. E aí, por fim, né? Nesse sexto módulo, uma dica bônus para alunos iniciantes. Então, mesmo com vocabulário limitado, você pode aproveitar a experiência. Então, observe, fotografe e registre vocabulário novo. Então, pessoal, quem fez uma viagem internacional quer fazer mais. Então, quanto mais inglês vocês tiverem, mais vocês aproveitam a experiência, né? Então, tem gente que viaja muito para fora e não sabe inglês. Beleza, aproveita a viagem, conhece lugares, mas perdem muito, né, em relação à interação, conhecer pessoas, a explorarem mais, né, o local. Até de economizar, porque se você se comunica, você pode achar lugares mais em conta para comer, ter outras experiências. Então, a cada viagem, né, procurem agregar mais aquilo que vocês aprenderam. Escute o que o guia diz, anote palavras repetidas, né? Caso seja um guia que fala inglês, óbvio, né? Que às vezes tem guias falando em português mesmo, né? Mesmo estrangeiros. Use o Google Lens, né? O Google Translate com a câmera para ler placas em tempo real, foi o que eu falei anteriormente. E é isso aí, galera. Então, nos vemos no último módulo desse guia, no módulo 7. See you, bye bye.